Não. Queridos, eu tenho... Obrigado. Acho que isso aqui, depois eu explico. Eu tenho o prazer, a honra, a responsabilidade de compartilhar com vocês um pedaço da palavra de Deus. Isso já é motivo de sobra para a gente ficar com as pernas tremendo aqui na frente. E é motivo de sobra para a gente pedir a Deus a orientação. Se Ele falar alguma coisa com você que está na internet, com você que está aqui, é coisa de Deus com você. Porque para mim Ele já falou. E a minha oração agora é que eu seja fiel ao que Deus quer nos falar nessa manhã. Você pode orar junto comigo? Vamos orar juntos? Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos assim, em nome do próprio Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Deixa eu explicar o púlpito aqui. Há um tempo atrás, eu ainda uso essa expressão, meu púlpito é minha prancheta. Mas aí vocês sabem que não tem mais prancheta, né? Os caras não usam mais prancheta. Eu ainda tenho na minha casa e ainda uso. Mas é coisa, prancheta, algumas pessoas não sabem nem o que é prancheta aqui. Prancheta era uma mesa de desenho que era inclinada assim. Está rindo, né? Tinha régua T, aquela coisa toda. Esquadro, exatamente. As pessoas não usam mais. E eu disse que meu púlpito é minha prancheta, então estou sem minha prancheta aqui. Púlpito também é um negócio que a gente não usa mais, né? Então eu estou totalmente obsoleto, assim. Não tem púlpito, não tem prancheta, só tem eu. E tem a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês, então, o livro de Gênesis. Muita gente confunde e acha que o livro de Gênesis é um livro que apresenta a criação do mundo. Mas eu quero logo de cara desmistificar isso para você. Se você guardou na sua cabeça, o livro de Êxodo é saída, o livro de Levítico é por causa dos levitas, e o livro de Gênesis é da criação do mundo. Não é. Vocês sabem o que é o livro de Gênesis? O livro de Gênesis é a história de uma família. Do capítulo 12 até o capítulo 50 é a história de uma família. 50 capítulos tem o livro de Gênesis. Três falam sobre a criação no mundo. Então, em 3 capítulos sobre a criação. Ele tem 50. Se ele tivesse 3, ok, mas ele tem 50 capítulos. Do capítulo 12 até o capítulo 50 é só a história de uma família. É isso que eu quero falar com você hoje de manhã. Sobre família. E sobre essa coisa linda, como o pastor Daniel falou, que nós somos a família de Deus. Mas Deus me ajude, a gente tem mania, ou a gente acostumou a ler o texto bíblico, assim, muito focado, lendo o texto e não enxergando a panorâmica do texto. Então a gente lê a história de Jacó e só pensa no Jacó, e está ali na história do Jacó e tal, Jacó, o Vale de Jaboque, o Val de Jaboque, e a gente fica muito impressionado com aquilo, mas a gente esquece que Jacó é parte de uma engrenagem toda, de uma história grande, de uma história longa, de uma promessa feita lá no Gênesis capítulo 3, que é a promessa de Deus. Sabe por que a gente tem dificuldade disso? A gente tem dificuldade disso porque existem características divinas que são comunicáveis, atributos chamados de comunicáveis de Deus. Então, amor, justiça, isso é fácil para a gente entender. Mas alguns atributos divinos são incomunicáveis, difíceis da gente enxergar e apreender. Por exemplo, a eternidade de Deus. A gente não tem ideia do que é eterno. Né? Quando a gente está na escola, começa a aprender matemática, aí fala assim, vai eternamente. Não, continua escrevendo, continua escrevendo, e o número não acaba mais, mas a gente sabe que começa. E eu fiquei assustadíssimo, viu? Eu não sei nada de matemática, mas quando eu descobri que tinha número antes do número 0, oxe, aí aquilo foi um nó na minha cabeça. Graças a Deus eu sou de humanas. É um nó.
Então pode colocar aí no Data Show, se vocês conseguirem. Eu não trouxe o quadro, foi muito interessante quando eu cheguei lá embaixo, lá na reunião, antes de vir, perguntaram, você vai querer o quadro? É porque eu preciso dessa muleta, né? Mas eu tenho o Data Show aí, o pessoal do Data Show vai me ajudar. E se não me ajudar também, o Senhor que me ajude, né? Gênesis, capítulo 50, final do livro de Gênesis. História muito, já está lá, ó, foi só a fera. História muito conhecida. Eu não vou contar para vocês a história toda, mas posso dizer, antes de ler o texto é esse, era aquele que estava ali, o texto de Gênesis, capítulo 50, José era um garoto mimado, o penúltimo filho de Jacó. Eu quero que vocês recordem comigo que havia uma promessa, que Deus ia mandar alguém, nascido de uma mulher, e para que ele fizesse isso, era necessário escolher uma nação. Deus escolheu Abraão, e tirou Abraão da terra dele, e colocou Abraão num outro lugar. Então ia começar a nação do zero, e falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi o que Deus prometeu. O que Deus prometeu mesmo? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos lá? Em ti benditas todas. Você acha que Deus mente? Não mente. Então essa promessa feita para Abraão está em pé. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí o livro de Gênesis se você nunca leu, olha, deixa de lado qualquer coisa e leia. Leia o livro do mês, mas leia também o livro de Gênesis. Fácil de ser lido, especialmente depois do capítulo 12. Facílimo de ser lido. A gente só gosta da polêmica, né? Mas não quer ler o livro. Mas se você for ler do 12 em diante, é uma beleza. É um drama, uma história extraordinária. Porque Deus promete para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E aí, coincidentemente ou não, eu acho que não é coincidência, a mulher de Abraão não podia ter filhos. A mulher do filho de Abraão, que teve filho, também não podia ter filho. Isaac, a mulher de Isaac. A mulher de Jacó, aí já tem um monte de filhos. 3 gerações, até que os filhos viessem. Então, preste atenção nessa história. Eu estou falando de José, mas José nasce no projeto de Deus muito antes de Abraão. Não é genial isso? Isso é sensacional. E aí eles têm uma terra, e aí eles Abraão não consegue ter o filho, e depois tem o Isaac, aquela novela toda que teve, depois Isaac, a esposa de Isaac também não podia ter filhos, e Deus a abençoa com 2, sensacional a história, e aí nasce Esaú, e aí nasce Jacó, e em Jacó, aí eles têm a terra, que Deus deu para Abraão, e tem povo, olha, que coisa sensacional, só faltava lei para ser um povo, né? Terra, povo e lei, mas aí, por causa da fome, eles vão mudar para o Egito, e aí é que entra a história de José, a história extraordinária de José, que na verdade eles não foram para o Egito só por causa da fome, eles foram para o Egito porque Deus tinha um propósito. O que a gente acabou de falar mesmo? Em ti é a promessa de Deus se cumprindo na história daquele povo de Israel. Aquele povo que depois vai se desenvolver, vai chegar no rei Davi e depois vai chegar no rei dos reis, o nosso Jesus a quem nós amamos. Esse povo especial é de um Deus, é povo desse Deus especial. Vamos ler o texto, né? Eu vou tentar ler lá não, porque eu não vou enxergar, né? Eu vou ler aqui mesmo. Gênesis 50, 15 a 21, acompanha aí ou leia lá. Eu deixei intencionalmente, pedi para o pessoal deixar, porque a gente às vezes não traz a Bíblia mais para a igreja, a gente nem na igreja lê a Bíblia, então se não valer nada, vale o texto bíblico, ok?
Vamos combinar assim. Se não valer de nada, vale o texto bíblico. Isso aqui é depois da morte de Jacó. Jacó e seus 12 filhos já estavam morando no Egito. E aí o autor vai dizer: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo, conversinha, antes de morrer, teu pai nos ordenou de que te disséssemos o seguinte: peço-te que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. 5 coisas eu quero destacar nesse texto aqui. E se essas 5 reflexões que eu trago para vocês nessa manhã não funcionarem, o texto bíblico funciona. Leia de novo e você vai ver o carinho de Deus com a história desse povo. O carinho de Deus, a promessa que ele havia feito: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a gente sabe que aquele povo foi para lá e viveu muito bem no Egito, até aqui tem a história de Moisés lá na frente, muito lá na frente, mas eles tiveram uma oportunidade gigantesca de ouro, porque uma pessoa foi usada por Deus. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Uma pessoa se deixou usar por Deus. Um menino mimado, um menino marrento. Eu tenho irmãos, e eu não sou o mais velho, mas eu sou o segundo. Eu me sinto mais velho porque meu pai sempre falou: mais velho é o homem. Então eu sou, acima de mim tem a Tete, então eu sou o mais velho. Sempre, ele é meu primogênito, então carregava aquele peso. Alguém aqui que é irmão mais velho? Levanta a mão assim. Olha, tadinho, viu? Irmão mais velho é complicado, porque você é exemplo, e você tem que ser certinho, e aí você é cutucado. Agora, quem aqui é irmão caçula? Levanta a mão. Nossa, abençoados. É igual José. Esse pessoal que levantou a mão é igual José. Caçula, a minha sogra levantou a mão. Caçula é o que leva carinho. Lembra da música que a gente cantava quando criança? Aqui vive alegre, pessoal. Lembra? O pai, ninguém lembra? Vocês são antigos igual a mim, que é isso? O pai, uma mãe, um irmão, uma irmã. Neném, vamos nós embalar. Nós embalar? Como assim nós embalar? É que você que embale seu filho. Mas eu vivi isso, eu embalei minha irmã caçula. É muito curioso. E irmão caçula tem uma admiração com o irmão mais velho. Mas José extrapola todos esses conceitos. José é aquele que na roda do churrasco não, acho que tinha um churrasco sim, fazia um churrasco lá, não tinha televisão, não tinha internet, ninguém ficava assim no celular enquanto você está falando, e eu falei com a minha esposa, estou agoniado porque o pessoal vai ficar assim. Aí ela falou: se ficar assim, de repente está encontrando Deus ali no dedo, sei lá, é muito curioso isso. Mas eles juntos lá, José contava história para eles. E aí, alguém tem algum caos aí, José? Eu tenho um. Qual o seu caos? Eu vi um sol, as estrelas, e olha, todas as estrelas se curvavam diante da minha estrela. Ó, que marrento. Imagina, irmão, se ele é meu irmão mais novo, cascudo, né?
Depois ele teve outro dia, não foi o mesmo dia. Tive um sonho que tinha umas coisas de trigo assim, e todas elas se inclinavam para a espiga dele. Eu falei, de novo, José? E aí os irmãos ficaram com raiva, alimentaram a raiva, e o pai ainda dá uma força, porque ele era o queridinho. Vocês sabem, né? José era o queridinho. E como queridinho, ele tinha tratamento especial, tratamento de caçula. Ele ganhou uma manta, uma roupa colorida, ficou todo mundo olhando assim, o filho de Jacó. Aí ele, aqui, mostrava para todo mundo a manta que ele estava, porque eu sou o querido do papai. E aí arrumou um problema no meio da família. José era gente igual a gente. A família de Jacó tinha problema de rodo, muito, leia o texto lá, Bíblia. Problema um atrás do outro. Sua família tem problema? Não importa, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as famílias da terra. Mas prestem atenção, a afirmação de Deus para Abraão é, em ti, a partir de você. A partir de você, a sua família vai ser abençoada. E esse menino marrento teve que passar por uma situação horrível, ele foi vendido, se coloca no lugar do José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Vendido, ganharam dinheiro. Opa, esse moleque serve para alguma coisa. Vamos matar? Não, vamos ganhar um dinheiro. Ganharam dinheiro. Mandaram ele lá para o Egito. Os midianitas levaram José para o Egito. E quando chegou no Egito, foi ser escravo. Só que no Egito ele aprendeu a falar egitês. Eu não vou falar igual o pastor Daniel aqui. Repitam comigo. Não sei nada de outra língua. Nada. Então, o José aprendeu todo o jeito do Egito. E aí ele que não fazia nada, falou, vai lavar o chão, meu filho. Vai lavar o banheiro. E aí Deus vai moldando José. E José estava fazendo tudo certinho. Leia o texto bíblico. José estava fazendo tudo certinho e Deus ia abençoando José. Mas abençoava José com trabalho. E só trabalho. E aí ele foi direitinho na casa do Potifar, estava fazendo lá, ia tirar nota 10. A mulher do Potifar dá mole para José. José não estava longe do pai e da mãe. O que ele podia fazer? Você não fala, por favor. Podia fazer qualquer coisa, mas ele escolheu seguir o que ele tinha aprendido em casa. Ele aprendeu em casa. É em casa que a gente aprende as coisas. Foi lá, nesse sufoco que José falou, não vou abrir mão do que eu aprendi em casa. Eu aprendi com o meu pai, aprendi com a minha mãe, aprendi com os meus irmãos que me expulsaram, que eu tenho que ser fiel a Deus. Salmo 27 vai dizer, se o teu pai e tua mãe te abandonarem, o Senhor te recolherá. Preste atenção, porque isso foi rico para a minha vida. Numa época que meus pais estavam se separando, eu ouvi minha tia Suzana falar isso para mim. Decora, meu filho, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Minhas lágrimas corriam e eu falo ainda emocionado isso. Meus pais ficaram juntos até o final, mas eu vivi o drama da vida deles lá, do casal. Era o mais velho. Encarei meu pai. Imagina o que é isso para um moleque de 16, 17 anos. Mas tia Suzana me ajudou a decorar. Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor te recolherá. Sabe por que eu aprendi isso? Porque eu estava na igreja. Sabe por que eu não sou revoltado? Porque eu aprendi, não muito, só um pouquinho. Porque eu aprendi que as pessoas são diferentes. Tinha gente que eu olhava na igreja e falava assim, eu queria que meu pai fosse assim. Aí eu ia para casa da pessoa e falava, não queria que meu pai fosse assim. Porque tem isso. No convívio tu acha legal. Quando chega em casa, que cara chato. O velho, o Rubem era legal. Então a gente vai comparando e vai vendo e vai percebendo a graça de Deus se manifestando
na vida das pessoas. 5 coisas, então. A primeira é isso daqui. A gente guarda a culpa quando nós não olhamos além de nós mesmos. A gente olha para si e fala, eu errei, sou culpado, fiz tudo errado. E assim estavam sentindo os irmãos de José. Olha como diz o texto. E se, a gente sabe se é verdade, imagina os 12, escondendo um segredo do pai a vida inteira, e vão por causa da fome para o Egito, e descobrem não, eles são descobertos por José lá. Ficou horrível José lá, mas são descobertos pelo irmão, que já era o vice-governador do Egito, e vê aqueles 10 ali, e fala assim, vocês são espiões, hein? Não, senhor, chamando de senhor, e José tem um intérprete do lado, então ele estava falando em gitês, e os caras falando o hebraico, que o José também sabia. Que coisa extraordinária essa história, gente. E eles carregavam aquela culpa escondendo o segredo do pai a vida inteira. A vida inteira escondendo o segredo. Então a gente às vezes esconde uns segredos nossos que fazem mal a nós. E só a nós. A gente não tem coragem de colocar para fora e se agride. Se destrói. Se machuca. Porque a gente não tem coragem de colocar a ferida e o problema diante de todos. Então, prestem atenção nisso. Ele falou, e se José guardar rancor contra nós? Nunca tinham discutido isso. E José já tinha resolvido o problema. Não porque José era super capaz. Não porque José aprendeu no Egito. Não, porque isso é um exercício de fé que a gente vai fazendo gradativamente. No nosso relacionamento com Deus. Deus vai moldando a gente. Deus vai mudando a gente. Então, nós deduzimos o que os outros sentem. É igual um casal. Eu fiz ali, eu fui muito infeliz, viu? Que eu fiz quase um quadrado e um desenho estranho. O estranho eu pensei em mim, o quadrado eu pensei na minha esposa, que é mais certinha, né, do que eu e tal. As coisas vão se encaixar no nosso relacionamento. Pode passar para o segundo slide. E aí eu pensei, podia fazer aquilo um pouco mais irregular, mas eu já tinha mandado isso para eles, e aí eu não fiz. A vida é dinâmica. Então, às vezes, as coisas não se encaixam, precisam que alguém se mova. Sabe, no relacionamento conjugal, vocês percebem que a imagem é exatamente a mesma ou não? A imagem de baixo? O que aconteceu com a imagem? Ninguém fala. Não, essa perspectiva só virou para o lado contrário. Só virou para o contrário, só virou do avesso, e aí encaixa direitinho o outro lá. Nosso relacionamento é assim também, alguém tem que abrir mão, alguém tem que ceder, e aí a gente começa a se ajustar. A vida conjugal é assim, a gente começa a se ajustar, tem coisa que me incomoda, tem coisa que me faz bem, tem coisa que me machuca, mas é aquele período de ajuste, de acerto, de correção. E esse é um período, por isso que a gente fala, é bom que se case e dê um tempinho para ter filho, porque a gente vai precisar se ajustar. E eu falei essa semana com a Marília, a minha surpresa de ver como eu mudei. Eu acho que eu mudei mais do que ela. Eu também precisava de mais mudança do que ela. Hoje eu quero rotina. E eu não queria saber de rotina. Vamos inventar. Nada de inventar. Eu quero a hora para acordar, quero a hora para ler a Bíblia, quero a hora para comer. Estou velho. Se isso é coisa de velho, estou ficando velho. Mas é muito interessante isso. Vejam que eles estavam ali, eles tinham descoberto que aquele chefe lá era José, e eu duvido que eles não lembravam das histórias de José. Lembra da história de José, moleque lá, marrento? Agora ele era mesmo o sol e todo mundo se curvava diante dele. Ele era mesmo a espiga que ficava em pé e todas as outras se curvavam diante dele. E os irmãos vão falar, nós somos seus escravos. José chora, porque José nunca os viu como escravo. Sabe o que José queria dos irmãos? Um abraço.
a vida inteira ele queria dos irmãos um abraço, um afago, um pedido de perdão. E até para pedir perdão eles deram desculpa. Dá uma olhada no texto. O seu pai mandou falar para vocês, mandou nada. Jacó estava doido para dar um cascudo em cada um deles. E Jacó não queria nem ir para o Egito. Dá uma olhada aí em Gênesis 46. Jacó não queria ir para o Egito porque tinha uma promessa. Qual era a promessa mesmo? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jacó começou a pensar, gente, como é que eu vou fazer para quebrar a promessa que Deus fez para Abraão, que essa terra é dele? E Deus aparece para... Dá uma olhada aí, Gênesis 46. Quem tem Bíblia pode aproveitar e fazer isso. Quem não tem, põe uma boa desculpa para olhar o seu celular agora. Então, olha que coisa interessante. Deus vai falar com Jacó. Jacó, pode ir, Jacó. Eu vou estar com você, Jacó. Você vai estar no Egito, mas eu estou contigo, Jacó. Jacó não fala, mas a terra é essa. Eu falei, Deus vai dar um jeito. E ele dá um jeito, gente. Ele dá jeito. Jacó vai. E não tem nenhum registro aqui da conversa de Jacó com seus irmãos, com seus filhos. Mas a gente percebe que a mágoa ainda está no coração de cada um deles. Rubens, Simeão. E Simeão é sensacional, porque é Simeão que quer matar José. E é José que faz o joguinho com Simeão, fica aí na cadeia. Vê o que é sentir na cadeia. Ainda tinha mordomia na cadeia, não sabe nada do que é cadeia. E ele não sabia ainda quem era José. É muito bonita essa história. Então, a segunda coisa que eu aprendo com isso é que a vida é muito dinâmica. Que a gente só enxerga um pedacinho. Eu tenho 59 anos, e Deus tem quantos anos, gente? Não dá para falar a idade de Deus, porque Ele é eterno. Ele está fazendo a sua obra. Eu ouvi aqui hoje de manhã. Às vezes Deus parece que está longe da gente, mas Ele está fazendo a sua obra em nós. E a partir de nós, se a gente se dispor. É muito bonita a história. Eu fico emocionado em contar essa história, até sob essa perspectiva. Então, a primeira coisa é, eles perguntam, e se José? Mas a verdade absoluta está com Deus. Não está nas nossas especulações. E se eu não tivesse a doença? E se eu fosse pastor? São perguntas que eu faço. Não tem e se. Para Deus tem a verdade absoluta. Se eu fosse pastor e ia servir, vou servir onde eu estou. Vou fazer o que dá para fazer. E se eu não fosse doente? Eu ia fazer o quê? Eu ia andar? Eu ia fazer exercício? Eu ia jogar bola todo sábado? Ia. Ok, não posso jogar bola, vamos andar. Vamos fazer o que dá para fazer. Mas a gente fica só no e se, e se, e se. E se eu tivesse uma esposa? Amigo, outro papo. E se eu tivesse uma... Não é e se, Deus tem a verdade absoluta. E Ele sabe princípio, meio e fim da história de cada um de nós que estamos aqui, dos que estão ouvindo essa mensagem. Para mim isso é muito forte. Muito forte, porque eu me lembro quando criança. Eu achava que Deus ia fazer uma coisa comigo. Uma coisa eu acertei, que eu sempre ia trabalhar com desenho. E meu pai trabalhava no negócio de enfermagem e falou, você vai morrer de fome. Não morri de fome. Não morri de fome. Mérito meu? Não, porque Deus me chamou para isso. Deus me escolheu e eu sou marrento e teimei, e estudei e me desenvolvi. E na final da vida meu pai falou, você é que ajuda a gente aqui. Olha para trás. Eu duvido que você olhe para trás e não pense em alguma coisa que Deus fez, que veja você sentar-se aí. Que você foi abençoado lá atrás. É a partir de você que a sua família pode ser abençoada. Mas você tem que se deixar moldar como José. Que a verdade absoluta está com Deus e que a vida é dinâmica. Ninguém vai ficar assim, sofrendo, igual você está agora, chorando o tempo inteiro. Não vai. Eles atravessaram um deserto, o pastor Daniel leu isso aqui. Eles atravessaram um deserto e sempre recordavam que no meio do deserto não faltou comida, não faltou sombra,
não faltou abrigo, não faltou direção, não vai faltar nada disso em você e para você. Às vezes a crise conjugal é muito grande porque você não se conhece, porque você não se dá a conhecer e porque você não conhece o outro direito. Descubram-se. Isso eu acho lindo. Que eu vou mudando, e a Marília vai mudando, e a gente vai se descobrindo, e eu estou mais apaixonado por ela hoje do que antes. É verdade. O amor é lindo, né? Mas é verdade, porque a gente vai descobrindo o jeito de cada um, a maneira de cada um, como cada um se comporta. Vou falar só da Marília, não, eu falo minha sogra faz comida, aí eu falo, caramba, ela ainda faz, e faz bem, e eu gosto, e eu ligo, olha, está maravilhoso. Tem que fazer média, né? Tem que fazer um moral, tem que ser sábio, fazer moral. Então a verdade completa, e o que José queria deles era acolhimento, e era o que José estava dando para eles. Você percebe que você só dá o que você tem, o que você precisa, o que é importante para você. José só queria abraço. E o que ele estava dando para os irmãos? O acolhimento, que ele sempre quis, a vida inteira. Pode passar para o outro lá. Agora a gente vai ver a perspectiva de José. José vai dizer, estaria eu no lugar de Deus? Porque se eu estivesse no lugar de Deus, o castigo era certo para vocês. Mas eu não estou no lugar de Deus, eu sou servo dele. Quantas vezes a gente quer pegar o chicote e resolver o problema do mundo? Mas não somos nós. Minha vingança, a Bíblia diz. Ela é do Senhor. O que você tem que fazer? Tem que me colocar na posição de servo. E servo serve. Então a gente tem que servir. Deixa eu correr porque eu falo muito. E ainda tenho 10 minutos. Paciência aí. Só um pouquinho de paciência, estou acabando. Esse é o lugar do perdão. Esse é o coração do que eu quero falar para você. Esse é o lugar do perdão. Quando eu era criança, li essa história, me colocava no lugar de José e achava que José era um moleque igual a mim. Mas não era. José tinha 30 anos. O filho de José, Manassés, que significa esquecimento. Imagina você ter um filho e botar o nome do filho, fui esquecido. Manassés lembrava toda hora para José, fui esquecido. Não estava esquecido. Manassés devia ter uns 20 anos, porque aqui já é o período já tinham passado 7 anos de fartura, gente. Estavam começando os anos de fome, são 7 anos de fome. Então, prestem atenção, porque tem até a idade aí do Jacó, você faz uma conta, vai dar mais ou menos isso. Os meninos tinham em torno de 20 anos. José era um senhor, era adulto, maduro, e tinha experimentado o perdão. O perdão de Deus longe do seu pai e da sua mãe, porque Deus prometeu, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Demorou muito para a resposta de Deus aparecer. Demorou muito para José ter a clara evidência de perceber que ele tinha que ir para o Egito, porque ia ter o período de fome, e é aquele cara que ia salvar a família da proposta de Deus. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem para você. Às vezes você é só uma referência para a sua família, mas bendita referência. Tive muito pouco contato com meu avô, mas tudo que eu queria na vida era ser igual ao meu avô. Ô velho Aníbal, aquele homem era demais. Eu nem sei se era tão demais assim, eu que era criança, e me fascinava com o meu avô tocando violão e deixando de tocar violão porque aceitou Jesus. Não, esse violão aqui era para o mundo, agora eu não toco mais ele. Toca na igreja. Não, se eu tocar eu vou lembrar dos acordes. E não tocava. E aprendeu a ler, porque queria aprender a história de Deus. Isso me fascinou. O que o meu avô fez por mim? Muito pouco. Hoje, adulto, eu olho e falo, muito pouco. Mas meu avô era uma referência para mim. Irmãos, algumas pessoas aqui na igreja são referência.
É árvore plantada em terra boa, que a gente olha e fala assim, esse cara é bom, esse cara é maneiro, esse cara é legal, esse cara serve a Deus de verdade. Seja esse cara que Deus quer que você seja. Essa irmã é de oração, essa irmã é temente a Deus. Viva uma vida de quem é mesmo temente a Deus. Não decepcione o Deus que te escolheu e nem as pessoas com quem você convive. Eu olho alguns aqui, alguns eu conheço, eu bato o olho e falo, meu Deus, graças ao Senhor essa pessoa está aqui. E eu acho que é por isso que eu sofro tanto quando alguém deixa a gente. É um trabalho que Deus está fazendo, percebe? A vida é dinâmica e o perdão é o maior ajuste que Deus pode dar. Olha lá, o casal já está ajustadinho ali. Pode passar mais um, e aí só tem mais um para eu acabar e vocês ficarem dando graças a Deus porque terminamos. Número 4. Se você delegou o seu caminho a Deus, deixe-se usar por Ele. Está aqui na minha Bíblia. José tranquilizou seus irmãos. Para de conversinha. Foi o que José falou com os irmãos. Para de conversinha, eu sei quem vocês são. Eu sei que meu pai não falaria isso para vocês pedirem perdão para mim. Senão a raiva de vocês ia ser maior ainda. Foi Deus que incomodou vocês. E foi Ele que trabalhou em mim. É exatamente como um casal quando recebe uma criança. Os dois têm que abrir mão do espaço da convivência deles. Tem que arrumar um ajuste ali para caber mais um. É assim que a gente faz na relação da família. Essa dinâmica da relação, eu agora vou me ajustar. E quem tem muito filho ali vai dar um ajuste maior. Tem que arrumar um jeito, todo mundo tem que caber nesse lugar, porque a promessa de Deus é, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que quando uma pessoa muda, naquele ambiente familiar, tudo muda. Tudo muda se você mudar. Nada muda, obviamente, se você continuar do mesmo jeito. Vai enxergar do mesmo jeito, vai ficar com raiva do mesmo jeito. O problema não está lá fora, a grande briga nossa é com o que está aqui dentro. A gente precisa perceber que Deus está trabalhando. Se você entregou sua vida a Deus, como diz o Salmo 37 mesmo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Mas você tem que ter prazer no Senhor. Por isso que começa o versículo, deleita-te também no Senhor. Você tem que ter prazer em fazer as coisas para Deus. Se for um sacrifício, é um sacrifício. Mas se for envolvimento com Deus, é abençoador. Na vida cristã, tem que ter lugar para perdão. Eu tenho que aprender a me perdoar. Porque às vezes a gente carrega a culpa. Mas eu tenho que aprender a me perdoar. E eu tenho que aprender a perdoar o outro. Porque Deus me perdoou. Porque eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Porque Ele me aceitou do jeito que eu era. Do jeito que eu sou. E Ele está apostando e trabalhando em mim. Então eu tenho que aprender a perdoar. Eu tenho que aprender a ser parecido com Jesus. Porque Jesus, a marca de Jesus é o perdão. Menos, deixa de ser marrento, menos marrento, mais acolhedor, mais parecido com Jesus. E finalmente, vamos lá para finalmente. O ambiente de adoração sou eu que crio, mas tem que começar comigo. Lhes falou, como é que está escrito ali? De forma amável, amavelmente. Não usou todo o poderio que ele tinha como vice-governador do Egito. Falou com os irmãos de forma amável. E eu estou tentando fazer isso. Falar com os irmãos de forma amável. Tenha vergonha na cara. Leia a sua Bíblia.
Deus quer usar você para abençoar a sua família. Porque a partir de você, a sua família vai crescer, vai se desenvolver, vai ter que se ajustar, vai ter que se moldar. E todo mundo vai ser abençoado. Estou dizendo que você não vai sofrer, é ruim, eu estou dizendo que você vai sofrer muito. José sofreu muito, mas ele está na galeria dos heróis da fé. Os nomes dos filhos de José: Manassés, esquecimento, e Efraim. Você é fértil. E você sabe o que acontece no final da história. Jacó, antes de morrer, abençoa os filhos de José e fala: José, você não vai ganhar uma parte da herança. Quem disse para Jacó que ele ia ter uma terra de novo? Quem disse para Jacó que ele ia voltar para aquela terra de novo? Deus falou, 46, abre o capítulo 46. Deus falou: eu vou com você, Jacó, e você vai voltar para essa terra. Seja enterrado aqui. E isso Jacó espalhou para a família dele toda. Todo mundo estava agarrado na promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agarre-se à promessa de Deus. Ele vai usar você para abençoar a sua família. E ainda que você esteja no Egito e coloque o nome do seu filho de esquecimento, seu filho nunca mais vai ser esquecido, porque Manassés é uma das terras uma das tribos de Israel. Você não tem tribo de José. Pode olhar aí, você não tem tribo de José, mas você tem duas de José, Manassés e Efraim. Deus vai te dar em dobro. Deus vai te abençoar em dobro. E isso não é conversa de prosperidade, é conversa de graça. Sem você receber, sem você merecer, outros da sua família vão ser abençoados com a sua vida. Eu queria muito que a gente terminasse esse culto cantando. E como eu fui abençoado hoje de manhã, com a música que o pessoal do louvor cantou, aquele que pôs limites à terra, aquele que fez o mundo acontecer. E ao final da música a gente vai falar que aquele é Jesus. É Ele, é por Ele, e é para Ele que a gente vive. Se a gente é apaixonado por Jesus, como é que a gente vai ser apaixonado pelo que a gente não conhece? Por isso que eu tenho que ler a Bíblia. Independente do que o pastor faz aqui aos domingos, que eu sou abençoado e fico anotando ali, querendo aprender. Porque eu quero conhecer esse que é a minha paixão. É assim, quando a gente está namorando, né? Quando a gente está namorando, a gente quer estar o tempo todo perto da pessoa. Como é que você vai estar o tempo todo perto de Deus? É ouvindo rádio? É ruim, é lendo a palavra de Deus. É lendo a Bíblia. Então, tem que ter disciplina para conhecer Deus. Mas a disciplina vai fazer você ser melhor. Vai fazer você ser uma pessoa como Deus quer que você seja. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Eu quero cantar junto com eles, mas eu vou desligar o microfone. Presta atenção nessa letra. É lindo demais. Que essa seja a nossa oração nessa manhã. Esse Deus que criou tudo, que fez todas as coisas, é o Deus que prometeu que estaria conosco todos os dias. Nesses últimos anos eu tenho passado muito sufoco com a minha saúde. Mas eu não abro mão de nenhum daqueles dias. Nenhum! Porque eu vi a graça de Deus muito presente na minha vida. Através da minha esposa, através da minha família, da família que eu ganhei, que é a família da minha sogra. Deus está cuidando da gente. Deus está cuidando de você. No meio do deserto vai aparecer uma nuvem. No meio do deserto, no frio, vai aparecer uma coluna de fogo. E Ele está falando: eu quero você, mas abre esse coração duro e perdoa. Perdoa você. Perdoa as pessoas que convivem com você. E olha em volta e vê quanta gente boa tem aqui. Tem gente que é muito legal. Tem gente que nem é tão legal assim, mas é legal também, porque Deus é diferente. Isso é lindo.
Isso a gente só encontra na família de Deus. Lá fora a gente não vai achar isso, gente. Você vai para um clube de futebol, todo mundo é Flamengo, todo mundo é do clube. Todo mundo é daquele clube. E se está um com raiva, está todo mundo com raiva. Mas aqui não, enquanto um está com raiva, o outro está rindo, porque o time está ganhando. E a gente pode trocar isso. Só Deus para inventar um negócio desse. Genial. Chega de falar e vamos cantar.